E aí, turma? Beleza, pessoal? Então, gente, agora depois de ter passado aquele esquema, né, pessoal, do DRE, o esquema lógico ali, como é que funciona cada etapa, vamos dar uma olhada na prática aqui através de umas planilhas, né, tanto do site do Fundamentei, do Eduardo Cavalcante, quanto do Status Investes aqui, ó. Eu ia fazer pelo Oceans 14, só que eu não tô podendo mais esse mês, já olhei vários negócios, mas depois eu faço uma por ele. E vamos pegar o DRE, né, propriamente aqui tô pegando o exemplo da Grandene, tá, gente? Não é indicação, não é nada, não. É só mesmo para saber como é que analisa. Se vocês quiserem ir para o site aqui, ó, vocês vêm aqui da empresa, né? Aí Grandene mexe com calçados e tudo, aí você clica aqui e vai vir para o site, ó. Site dela, a capa, aí você vem em informações financeiras e vem aqui embaixo aqui, ó, release de resultados. Aí você clicando aqui vai te jogar na página dos resultados, né? E aí você procura o ano que você quer, aqui no caso tá os 2 trimestres desse ano. Como eu cliquei em 2020, né, que eu peguei, tá lá. Eu vou mostrar depois, ah lá. Aí já peguei o 4º trimestre aqui, só para vocês verem o caminho que vocês vão percorrer, né, cada empresa quando quiser. E aí depois vai chegar aqui. Lá no início dele tem os destaques, tudo detalhado, tá, gente? Eu vou só dar uma subida aqui para vocês verem, para depois a gente entrar na... Quer ver? Na hora que chegar aqui, ó, destaques do resultado, 4º trimestre 2020. Aí ele começa falando e tal, né? Vende o peixe da empresa, vê que tudo tá acontecendo. Aí vem tudo aqui, ó, lucro líquido corrente, tal, 314, um crescimento de 47%. Entendeu, gente? Aí vocês vão lá embaixo, mas eu quero mostrar como eu quero mostrar o DRE, né, para pegar o exemplo do do esquema, né, que eu já mostrei. Então vamos pegar aqui embaixo aqui o DRE, ó. Aí, pronto. O DRE consolidado, que aqui vocês vão ver também que ela vende lá fora e vende aqui dentro, né? Aí quando fala consolidado é quando junta os dois. Aqui, ó, consolidado, ó. Junta os dois. E no caso, no 4º trimestre ele faz anualizado, né? Pega de 2020 aqui, ó, e 2019, né? A diferença. Não, esse aqui eu tô no balanço patrimonial, não é esse não. Pera aí. Mas a explicação é essa mesmo também, aqui, ó. Demonstrativo de resultado consolidado. Aí aqui tá dos 4 trimestres e lá embaixo vai pegar do anualizado, lá, 2020 e 2019, né? Vai mostrar a diferença. Mas vamos analisar aqui pelas planilhas, gente. Vocês vão ver que é bem prático, bem fácil, tá, gente? Ó, ali eu dei só o exemplo, né? Vou dar um zoom aqui. Maria, pronto. Aqui já dá para enxergar melhor. Então tá, gente, ó. O DRE, gente, é praticamente na tabela aqui do Eduardo, é isso aqui, ó. São esses 4 colunas aqui, ó. Receita líquida, EBITDA, resultado financeiro, né? E o lucro líquido. Ele dá ênfase nisso, é uma tabela bem objetiva. Ele mesmo fala, quem acompanha vai saber, ele fala assim, é só ver crescente e tá ótimo. Se tiver alguma distorção, aí entra dentro do dentro, né, do demonstrativo do resultado e ver o que aconteceu. E uma análise bem rápida mesmo é você pegar o lucro líquido aqui, ó. Cresceu, diminuiu um pouquinho, cresceu, beleza, diminuiu mais um pouco. Aqui 2020 a gente já sabe que é o coronavírus, então, né, tá dentro da normalidade. E aí a margem, se olhar aquela margem, se é boa, aqui ó, 21% mesmo com o coronavírus, tava em 40%, mas a média aí em torno de 25%, 30%, né? E o ROI, ele pega essas dois indicadores aqui, que eu acho importante, tá um pouco menor o ROI, né? Mas a gente sabe que é o corona, mas em torno disso aqui, ó, que é aquele negócio, a referência pela Selic, né, gente, que a gente olha. Então tá mais ou menos em 20%, pode ver, tá ótimo, né? Agora deu uma caída, mas vamos acompanhando o resultado dos outros anos. E através do patrimônio, que isso que é nosso, gente, ó, o patrimônio líquido, o lucro líquido, isso que fica para nós, para os acionistas. O patrimônio líquido, depois eu vou mostrar um balanço patrimonial, é basicamente os ativos menos os passivos. É o que receita que entra menos as despesas que saem, dívidas, né, essas coisas. Então, pessoal, tem que manter constante e crescente, que aí quer dizer que está crescendo a empresa. Porque você pega o patrimônio líquido e divide pela quantidade de ações, que dá o preço da ação, né? Então, quanto maior o patrimônio líquido, né, melhor para nós acionistas, que é o que fica para a gente.
E essa aqui é a parte do balanço patrimonial, né? Então, beleza. Mas falando do DRE em si, gente, começa pela receita líquida aqui. E o que a gente vai analisar? É crescente também. Por quê? Se ela está crescente, é que ele está ganhando mercado, ele está vendendo mais, né? E a parte da receita líquida. Porque da receita bruta para a receita líquida, igual a gente pode ver aqui no DRE, que mostra bem mesmo aqui, ó, receita bruta para a receita líquida, o que tira? Devolução de vendas e imposto sobre vendas, né? Aqui, ó, você vê que não altera tanto, ó, 3%, entre parênteses é negativo, tá, gente? No caso aqui até caiu, ó. De 2019 estava 345, 2020 332, ó. Então até caiu um pouco. E descontos concedidos pelos a clientes. No caso 2019 aqui, ó, 97, 2020 105. Então ele subiu um pouco aqui, ó, 8%, fora do parêntese no caso, positivo, né? Porque deve ter diminuído a margem, né? Para conseguir continuar no mercado, entendeu, gente? Então quer dizer, basicamente é isso, a receita líquida a gente mantém crescente aqui, ó. 2 bilhões, aqui é bilhões, tá em milhões a planilha, então a gente fala 2 bilhões, né? Aí cresceu mais um pouco, aí aqui diminuiu, tem que ver porque que foi, né? Que não tinha coronavírus, o que pode ser? De repente é um lançamento que não deu muito certo, né? A receita caiu, então, e aqui diminuiu por causa do coronavírus, né? Mas enfim, aí daqui ele pula para o quê? O resultado operacional, eficiência operacional, não é o EBIT, né? O EBIT seria o lucro operacional, e o EBITDA, no caso, a eficiência, que junta com a depreciação e amortização, né? Aqui, ó. E aqui o termo em inglês que ele coloca. E aí você vê que, ó, tal, ele pega só 5 anos, tá, gente? No Oceans pega mais de 10 anos para trás, que é ótimo. Eu queria ter colocado ele aqui, mas tá valendo. Esse outro também, ó, eu vou pegar aqui, ó, do Status Invest também, que é um ótimo site. Só vou mostrar os anos, vamos voltar para lá, que é o DRE dele. Tem as margens, tudo tem a diferença, tem uns detalhes a mais, mas também só pega 5 anos. E depois tem uma vantagem também que pega os 12 últimos meses. Então, no caso, quem tá metade do ano, né, tá pegando metade de 2021, metade de 2020. Dá para ter uma noção qual que, né, que tá indo o andamento. Mas aí aqui, no caso, aumentou. E aqui manteve, aqui subiu, ó, mesmo com a receita líquida menor, ele fez um EBITDA maior. Por que será? Tem que ver qual que é o não recorrente que entrou aqui, né, gente? Igual depois daqui até aqui, o que tira? É os custos e as despesas operacionais. Então, deve ter tido alguma receita operacional aqui, né? Daqui para cá, deve ter tido uma receita, ou então os custos é diminuir os custos, né? Enfim, ou depreciação, amortização também, né? Às vezes foi maior e ele colocou aqui, mas no caso que entra como as despesas, né? E aí beleza, aí aqui caiu, né? Por causa disso, do corona. Aí depois vem o que? O resultado financeiro, que seria os juros, né, gente? Juros da dívida. E ele aqui é o contrário, ele ganha receita financeira. Por quê? A dívida dele deve ser pouquinha, e então o que ele ganha com os investimentos, né, financeiros, ele deve superar as dívidas, os juros da dívida. Então vai acabar somando esse com esse e vai chegar no lucro líquido. Perfeito, gente? É esse, basicamente é isso que você vai olhar nesse DRE aqui da planilha. E de preferência tudo crescente, se não acontecer uma coisa de imprevisto. Igual no caso, esse problema aqui, 2020, gente, chama de sistêmico. Por que sistema? Porque atinge o sistema inteiro. Qualquer empresa vai ser atingida. Banco, alimentação, igual aqui calçados, tudo, gente. Qualquer coisa vai ser atingido, porque é uma coisa enorme, né? Atinge o sistema. Não sistêmico seria no caso, igual aqui, ó. Caiu aqui. Por quê? Talvez por causa de um lançamento que não foi bem sucedido. Tem que ver se a borracha, que ele mexe com borracha, se a cotação da borracha. Aí você tem que entrar naquela análise quantitativa, né, qualitativa, aqui dentro da empresa, descobrir mais sobre a empresa, quais são os produtos, né, o mercado dela. E aí, de acordo com a macroeconomia, a gente acaba descobrindo, né, o que pode ter sido afetado naquele ano em si. E eles colocam também no destaque, né, dos resultados. Você pode olhar, você pode falar assim, não vendeu muito porque a coleção não foi legal, ou a borracha, né? Enfim, ele fala. E é isso aí, gente. É basicamente isso. Depois a gente vai cair na tabela aqui
No caixa, que é o dinheiro em si, que está em caixa, líquido, né? Olha só o tamanho do caixa dessa empresa. 1 bilhão e 500. Olha a dívida, igual eu falei, pequenininha. Ó, isso aqui paga, é a dívida bruta, gente. A dívida líquida é o caixa menos a dívida bruta. Então quer dizer que, ó, dívida líquida menos sobre o EBITDA, dá aquele aqui, ó, o bom menor que 3, é zero. Coloca zero, que na verdade isso aqui cobre 15 vezes a dívida, né, gente? Só de caixa. Mas o EBITDA aqui, ó, 300 no caso aqui, já cobriria quase 4 vezes a própria dívida bruta, né? Então, gente, aí depois cai no fluxo de caixa. Eu vou mostrar uma sequência legal do fluxo de caixa, que é o seguinte. Para entender o fluxo de caixa, você tem que pensar sempre em entrada e saída. Fluxo de caixa operacional, o que entra e o que sai. O CAPEX, no caso, é só investimentos, né? Que seria, no caso do fluxo de caixa financeiro de investimento, seria a amortização, depreciação, né, dos bens. E o fluxo de caixa de financiamento seria o juros sobre capital próprio, né, alguma arrecadação sobre algum investimento, um empréstimo no caso, né, gente, aqui, ó, onde faz empréstimo, se tiver positivo aqui, às vezes pegou mais empréstimo, e aqui é de onde que tira também os proventos. E aí tem o fluxo de caixa livre menos o CAPEX, que é esse menos esse, que daria esse aqui, ó, o que realmente sobrou, né? Desse daqui ele tirou esse, sobrou esse. E aqui é a parte dos proventos, gente. O quanto que ele distribuiu naquele ano, ó, 151. O payout dá 37. Payout do que? Do lucro líquido, ó. 405. Ele distribuiu 151 no ano. E aí você vê que ele mantém em torno de uma margem de 50%, né? Nos anos atípicos ele reduz para não, né, ter sempre dinheiro aqui, ó. Caixa sempre constante aqui mais ou menos, que é enorme, né? Só o caixa dessa empresa aqui é quase que a receita líquida aqui, ó. Mas enfim, gente, é isso. Depois eu vou mostrar a sequenciazinha para também gravar na cabeça como é que funciona mais ou menos o fluxo de caixa, para quando bater o olho entender. Beleza, gente? E aqui nesse daqui, ó, vocês vão ver que tem coisas mais detalhadas, ó, igual aqui, ó, lucro líquido, né? Aí botou aqui o lucro líquido também, começa dele, 2020, ó, caiu 8%, ó. E aí os custos, já mostra os custos, quanto que foi também. Diminuiu aqui, ó, quando tá negativo aqui, verdinho, aqui diminuiu, ó. Se você pegar aqui 2019, 1 bilhão 126, e 2020, 1 bilhão e 22. Então os custos, ele reduziu os custos, apesar de ter caído a receita aqui, né, ali. E aí vem o lucro bruto. Depois do lucro bruto vai vir as despesas e receita financeira. E a gente pode ver aqui que subiu um pouquinho, ó, nas despesas financeiras. Subiu não, caiu no caso, né? Que aqui, ó, 591 milhões foi para 573, né? E tá aqui. E aí vem para o EBITDA. O legal desse daqui é que ele mostra até a depreciação e amortização aqui, ó. Ele já mostra até o valor, ó. Então tá 88 milhões foi só de depreciação e amortização. Aqui, ó. E aí vem para o EBIT, que seria 301, o lucro operacional, né? No caso, você pegar aqui, ó, olha lá. O EBITDA também, ó, 2020. 389 milhões. E aí você vai aqui, você vai ver, ó, 389. No caso, só 88 que era de depreciação e amortização. Esse daqui tem uns detalhes mais completos, né? Que no caso lá no DRE vai estar mais detalhado ainda aqui, ó. Despesas. Só que aqui não mostrou, ó, a depreciação e amortização detalhada, né? Falou quanto que é. Tá falando, ó, contas de vendas, ó. Com vendas, o gasto. Gerais administrativo. Aqui é 2019, tem que olhar nesse daqui, né? 431, 77 gerais administrativo. Aí teve um desse daqui de uma receita. No caso aqui foi uma receita operacional. E aí deve ter detalhado em outros documentos, né? Dentro de outros arquivos aqui da empresa. Outras despesas operacionais, 23. Na equivalência, aí depois chega no resultado EBITDA aqui, ó. Lá, 301, ó. Então aqui dentro tem alguma coisa, despesas, amortização e depreciação. No caso esse daqui tá mostrando, ó, 88 milhões. Ali nem no DRE tá mostrando qual que é, né? Depreciação. Tem que olhar em outro documento. Mais 88 aqui dentro aqui, ó, né?
Outras despesas operacionais, 23, aqui 77, gerais administrativos, equivalência. E teve aqui, ó, despesas não recorrentes do Covid, ó. Então, pode ser isso aqui, né? Mas isso aqui vai dar 4, 5, 6, 7, né? Já dá quase 60, 70 milhões, né? O outro lá deu... Enfim, gente, aí, ó, aí chega no EBIT, 301, mas você viu que o EBIT bateu, né, e todo. Aí vem o resultado, não operação, não, resultado financeiro. Aqui, ó, que é positivo no caso dela, né, que ela ganha. No caso, vamos ver lá no DRE, ó. Resultado financeiros, ó. Olha lá, 378 milhões. E as despesas financeiras, que seriam os juros, 241. Aí tem essa diferença aqui, ó, 137, ó. Positivo. Então você pega aquele que sobrou aqui, mais esse positivo, dá esse daqui, ó. E aqui vai ter, no caso, o resultado antes da tributação, que seria o LAIR, né? Lucro antes do imposto de renda. E aí tirando o imposto aqui, ó, 15 corrente, 17, sobra o lucro líquido. Viu, gente? Com aquele esqueminha na cabeça, fica muito mais fácil de entender, né, gente? Fica mais fácil aqui de compreender qual que é a sequência aqui, ó. Aí já chegou no lucro líquido aqui também, 405. No caso aqui caiu 18%, né? Mas a gente considera o Covid e tudo, né? De um ano para o outro. E aqui nos 12 meses já está mostrando que está aumentando, ó. Nos últimos 12 meses, ó, 582, subiu já 43%, tá retomando, né? É isso aí, gente. O DRE é isso, gente. E com esse esquema vocês vão entendendo perfeitamente do que está acontecendo. Perfeito, gente? Então aqui eu mostrei uma tabela rápida do Eduardo, outra aqui do Status Invest, que tem alguns detalhes. Do Oceans 14 é ótima também, vocês colocam em cima de cada coisa, é bem explicativo, tá, gente? E aí você pode comparar com o DRE para você entender melhor tudo que está acontecendo, né? E é assim que se analisa um DRE. Perfeito, gente? O vídeo ficou grande, mas eu acho que deu para mostrar bastante exemplos aqui e como que olha essa parte de DRE demonstrativa aí, tá bom? Depois, mais para frente, eu faço outros exemplos com outras empresas para ver. Quando aqui, por exemplo, é negativo, vai aparecer vermelhinho. Ele gosta muito de frisar, né? Se aparecer algum lucro líquido negativo, a empresa ruim. Mas que você tem que ver que ela caiu, mas ela sempre manteve lucro, né? Ela não deu prejuízo. Então aí a gente analisa qual os problemas está tendo dentro aqui, né? Se continuar caindo muito, aí a gente já acende um alerta. No caso dessa empresa aqui. Beleza, gente? Então falou então, valeu, até a próxima, gente. Fui!